Parei no versículo 18, de Juízes, no capítulo 4, né? Jael saiu, a sua iniciativa é proeminente na narrativa. Não fosse por sua intenção final, revelada no momento adequado, o seu gesto seria altamente inadequado. Ela o cobriu com um pano, no hebraico é semikar, uma palavra usada somente aqui. Tem-se sugerido rede, estilo mosquiteiro, mas a necessidade de encobrimento era maior. Versículo 19, vasilha de leite, confira 5:25, em que a segunda parte do paralelo fala de remar, possivelmente o leben, a coalhada de que gostam os árabes e que, segundo alguns, tem efeito sonífero. Versículo 21, Jael apanhou uma estaca da tenda. Em geral, eram as mulheres que armavam as tendas. Na têmpora, uma palavra rara, aneb, crânio seguido de seu cérebro escorreu, em vez do mais comum até penetrar o chão. É baseada em reconstrução que não tem muito apoio. Versículo 22. Jael saiu ao seu encontro, assim como havia feito com Sísera. A profecia de Débora tinha sido cumprida. A glória era agora dividida por duas mulheres. Débora, cujo chamado corajoso à guerra santa tinha iniciado a batalha, e Jael, cujo ato selvagem e cruel a tinha concluído. Versículo 23. Deus subjugou o comentário final e o lembrete, como se fosse necessário, de que esse tipo de batalha é do Senhor. O versículo 24 resume o declínio cananeu na Galileia. Não há mais referências a Azor. O relato poético 5:1 ao 31. No capítulo 5 não temos somente um segundo relato paralelo da batalha, mas uma das peças mais antigas e mais sofisticadas da poesia hebraica que sobreviveu daquela época. Os eruditos concordam que o cerne do poema é quase contemporâneo aos eventos descritos, e com frequência é considerado mais confiável do que o capítulo 4. Enquanto estivermos apreciando a confiabilidade histórica dessa testemunha, precisamos ter em mente dois fatores muito importantes. Em primeiro lugar, no estilo poético, é comum encontrar hipérbole e linguagem figurada. Em segundo lugar, o silêncio acerca de algo do poema a respeito de Jabim tem de ser considerado simplesmente um silêncio. Ele não é a negação do evento ou da pessoa que está omitindo. Como essas ressalvas, há pouco nos dois relatos que não possa ser facilmente harmonizado e nada que torne necessária a hipótese de fontes conflitantes. Ponto. O poema vê na NBD poesia acerca de comentários sobre o estilo, geralmente conhecido como Cântico de Débora, embora Barak esteja incluído no título, mas confira versículo 7, etc. Pode ser chamado também de hino da vitória ou ode do triunfo. A sugestão popular vê nele a celebração cantada como parte da cerimônia da renovação da aliança. Embora a evidência para esse contexto continue sendo uma conjectura, o cântico dá toda a glória pela vitória a Javé, o Deus da aliança de Israel. O poema pode ser dividido de diversas formas, mas os tópicos complementares da bênção e da maldição parecem proeminentes em todo ele. Confere-se bênção a Javé pelos seus atos, pelos voluntários que estão dispostos a se levantar, pela derrota do inimigo e pela morte de Sísera. Bênção é devida especificamente também a Jael e Débora, junto com as tribos que aceitaram o chamado de Deus para a batalha. De modo oposto, a maldição é o destino de Meroz. Versículo 23. Das tribos que não responderam ao chamado, versículo 3 a 18, de Sísera 24 a 27, e da mãe de Sísera,
28 ao 30. Finalmente, todos os inimigos do Senhor são amaldiçoados, enquanto os que amam são abençoados como o sol, quando se levanta na sua força. Versículo 31. Ao longo de todo o poema, um retrato vívido é pintado nas condições que prevaleciam antes, durante e depois da grande vitória de Javé contra o seu inimigo mais obstinado. Começando com o sumário da vida nos dias de Sangar, versículo 6-8, continuando com o esboço da ordem da batalha, à medida que as tribos são chamadas, versículos 12 a 18, e culminando com os detalhes da fuga no Quizon e a morte de Cícero. O poema conclui com um cântico de escárnio acerca da morte deste. Embora com base no poema possamos deduzir alguns detalhes da batalha. O seu propósito não é nos informar, mas evocar o nosso valor, o nosso louvor. E isso o poema faz de forma profunda, mesmo que simples. Versículo 2: Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. A BJ traz: os guerreiros soltaram a cabeleira. Isso reflete uma leitura possível dessa locução difícil em hebraico, mas faltam evidências para guerreiros com cabeleira em Israel. A locução paralela que segue é clara: louvem ao Senhor, a chave para o propósito geral do cântico. Versículo 3: ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Um bom exemplo de paralelismo sinônimo em que a segunda linha confirma e reforça a primeira. Na segunda parte do versículo temos um paralelismo ascendente, ou em forma de degraus, em que cada linha ou locução acrescentada é somada à anterior. Versículo 4: Ó Senhor, quando saíste de Seir. Nos versículos 4 e 5, Deus é celebrado no retrato da sua poderosa teofania no Sinai. Esse tipo de narração do poder de Deus, mostrado na natureza, é comum na literatura dos Salmos, Hebreus 3, do 3 ao 6, e é adequado aqui quando o controle de Deus sobre a natureza é a chave da vitória, versículo 20 ao 21. Temos aqui o retrato de uma tempestade muito intensa, destacando a tradição de raios e trovões no relato de Êxodo 19:16. Em Quizon, ao contrário do Sinai, é a chuvarada que é o fator decisivo. Edom, referências a Seir e Edom têm levado alguns estudiosos a buscar o Monte Sinai a leste do Vale de Arabá. Confira Deuteronômio 33:2, Abacuque 3:3 e Salmo 68:7. Versículo 6. Nos dias de Sangar aparentemente é contemporâneo, fortalecendo o argumento a favor da datação de Sangar e de Débora depois de 1200 a.C., quando os filisteus já estavam na terra. As estradas estavam desertas. O retrato é de um tempo em que o colapso da sociedade mantinha distantes da região montanhosa as lucrativas caravanas comerciais. Até mesmo os viajantes tinham de evitar as estradas principais. Versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. A vida nas aldeias havia cessado. Provavelmente isso se referia aos trabalhadores rudes e robustos, cujas proezas militares são celebradas no versículo 11, em que a palavra aparece novamente. Versículo 8. A guerra chegou às portas. A expressão "e se associavam com demônios". A Neb é uma tentativa de dar sentido a um texto reconhecidamente difícil. O paralelismo resultante é o ponto mais forte da leitura. Versículo 9. Meu coração está com... A Neb transforma a locução em imperativo vocativo. Tenham orgulho no coração. Se Débora é a cantora, qualquer dessas traduções é adequada. Versículo 10. Considerem, hebraico, siru, meditar, considerar, recitar. Tanto os ricos, os que cavalgam, quanto os pobres, os que caminham, deveriam recitar os triunfos do Senhor.
Versículo 11. A voz dos que distribuem água, uma locução hebraica muito difícil de traduzir. A NV e a RSV traduzem por voz dos cantores e som dos músicos, respectivamente, porque instrumentistas estariam se apresentando junto aos bebedouros, não está claro. As duas últimas linhas sublinham o tema, as vitórias de Javé e dos seus camponeses. Confira o comentário do versículo 7. Versículo 13. Então desceram os restantes, literalmente sobreviventes. Destaca o estado lastimável de Israel na época. Veio a mim contra os poderosos. O hebraico é mais bem traduzido por para mim e não para ele, como guerreiros. Neb também é possível. Cavaleiros, AB, transmite a ideia do hebraico Gibor, versículos 14 e 18. A lista das tribos expande a lista dos dois exércitos, de 4 do 6 ao 10. Para incluir Efraim, Benjamim, Maquir, geralmente a metade oriental de Manassés, aqui provavelmente a ocidental. Confira números 26, 29 e 27.1. Issacar entre os que aceitaram o chamado. Entre os repreendidos estão Ruben e Gileade, possivelmente Gade. Na Transjordânia, Azer, no norte, próximo da costa dos Fenícios, e Dan, que aparentemente ainda está na sua localização ao sul, na costa. A referência a Meroz, versículo 23, é desconhecida, fazendo faltar somente as tribos de Judá e Simeão, as duas distantes geograficamente. Versículo 14 de Efraim. Amaleque, literalmente, de Efraim, sua raiz está em Amaleque. Confira Juízes 12, 15. Mas alguns eruditos emendam Amaleque para Emek, que significa, entre parênteses, vale. As mudanças de sua raiz são conjecturas. Vara de oficial, literalmente a pena do escriba, entre parênteses, super. Provavelmente aqui alguém que contava os voluntários que se apresentavam. Versículo 15, Issacar. Embora a batalha tivesse ocorrido no território deles. É estranho que o capítulo 4 omita essa tribo. Com base em 5,18, vemos que Naftali e Zebulon eram os líderes do conflito. Possivelmente Issacar e outros foram chamados a se juntar em um estágio posterior da batalha. Líderes de Aneb, ao reordenar as palavras no hebraico, chega a juntarem-se na rebelião. Muita inquietação, o texto hebraico da segunda linha incorpora pequenas mudanças da primeira. A AB encontra nessa variação um jogo de palavras que contrasta comandantes orientados por ordens com comandantes covardes. Versículo 17, Gileade. Considerado por muitos, inclusive algumas versões antigas, como Gade. Confira 10, 7, 18 e 11, 1. Então, parei no versículo 17 do capítulo 5 de Juízes. Gileade, considerado por muitos, inclusive algumas versões antigas, como Gade. Confira 10 do 7 ao 18 e 11.1. Em que essa identificação é mais difícil. Dan talvez seja uma referência a danitas empregados por comerciantes cananeus ou filisteus. O capítulo 18, aparentemente, a ser datado depois de Débora. Versículo 19, os reis de Canaã, Cícera e Jabim eram líderes de uma coalizão. Canaã, na Idade do Bronze, consistia em pequenas cidades-estados, cada qual com o seu rei. Tanak, junto às águas de Megiddo. Tanak, uma cidade residencial menor, junto com o grande centro administrativo Megiddo. A 8 quilômetros a noroeste estava localizada, na beira da cadeia do Carmelo,
com vista para o Kizom. As duas foram destruídas em aproximadamente 1125 a.C. Possivelmente, ele vai citar aqui, a fonte é P.W. Lap, BA 30 de 1967, página 8 a 9. Possivelmente em consequência da vitória de Débora. As águas, sem dúvida, são uma referência a alguns pântanos do Kizom nas proximidades de Taranaki. Geography of the Bible, London, 1974, Ed Rev, página 125-151. Versículo 20. Desde o céu lutaram as estrelas. Não há necessidade de concluir que os israelitas pensavam que as estrelas produziam a chuva, embora o Garite forneça alguns paralelos interessantes. A poesia simplesmente indica uma origem celestial para a derrota de Cícera. Versículo 23. Ajudar o Senhor. Todos os participantes da liga deviam fidelidade primeiramente a Javé, como aquele que havia feito a aliança. Da mesma forma, ajudar irmãos crentes não é uma opção para os cristãos do Novo Testamento. É uma responsabilidade de aliança. 1 Coríntios 12, do 12 a 27. Versículo 24. A mais bendita das mulheres. Jael, apesar da natureza cruel do seu ato violento, manteve a fidelidade da aliança com a nação a qual seu povo havia sido unido. O fato de Eber ter feito a paz, hebraico Salom, possivelmente um termo da aliança com Jabim 4:17, era uma violação do seu compromisso anterior com Javé. Versículo 26. Esmagou e traspassou suas têmporas. Versículo, ver comentário de 4:27. Em um cântico de escárnio épico ou num hino de vitória, essas descrições vívidas eram esperadas. Versículos 28 a 30. O tom de ironia e de escárnio prevalece, e não simpatia, como alguns têm sugerido. Versículo 29. As mais sábias de suas damas, a explicação delas, que é bastante razoável, intensifica ainda mais a ironia. O leitor sabe que Cícera não vai retornar. Versículo 30. Uma ou duas moças, roupas coloridas, os resultados comuns da vitória. Versículo 31. Assim perecem todos os seus inimigos. O cântico termina com uma bênção e uma maldição. É a conclusão lógica de um hino que expressa responsabilidades pactuais com Javé e seu povo. O uso desse tipo de hino nas orações da comunidade seria uma extensão natural do seu propósito. Letra E, Gideão e Midian, 6:1 e 8:35. O período de atuação de Gideão como juiz é tratado com muitos detalhes, marcando dessa forma a conclusão do primeiro período. Vê a introdução. Os 7 anos de opressão, 6:1, são inseridos entre dois períodos de 40 anos de calma, dos quais o segundo é o último período assim caracterizado na época dos juízes. Exceto os juízes menores, de quem pouco se sabe, somente Jefté e Sansão aparecem como libertadores. Suas atividades, porém, não resultam numa interrupção substancial do padrão do declínio. A libertação conquistada por Gideão, embora fosse uma vitória marcante sobre um inimigo perenemente difícil, mesmo assim acabou em frustração. Com o estranho caso do manto sacerdotal de Gideão e o resultado ainda mais trágico da luta pela sucessão empreendida por seus filhos, as sementes do declínio são lançadas. Os temas complementares da segunda parte de Juízes, introduzidos na época de Gideão, são: letra A, apostasia religiosa proveniente da prática sincretista, e letra B,
instabilidade política proveniente do fracasso dos juízes em prover a sucessão divinamente orientada. O chamado divino que salvou Gideão de uma sociedade sincretista não foi suficiente para evitar que ele mesmo voltasse a essas práticas no final. No segundo aspecto, até mesmo a afirmação resoluta de domínio divino direto não evitou a tentativa trágica da sucessão humana que levou ao colapso final da autoridade. Gideão é ao mesmo tempo o maior herói individual da epopeia e também a sua figura mais trágica. Ver a sua grande obra de reforma religiosa e militar reduzida a essas proporções é um lembrete de que nenhuma geração ou indivíduo pode descansar sobre as atividades de Deus no passado. A batalha espiritual continuou muito tempo depois de os midianitas e seus aliados beduínos terem partido. A espada do Senhor e de Gideão não precisaria ter perdido seu ímpeto. A sua capacidade de ataque foi diminuída pela falta de uso e não por oposição. Somos lembrados, mais uma vez, de que os maiores perigos para o povo de Deus são internos. Nenhum exército cananeu ou midianita poderia resistir à espada do Senhor. Mas quando as úlceras do declínio interno têm espaço para crescer, até a ferramenta usada pelo Senhor para repelir os inimigos externos se torna inútil. Opressão midianita 6 do 1 ao 6. As fórmulas padrão introduzem e apresentam a opressão. Embora Midian represente um tipo diferente de conquistador, os midianitas eram uma tribo tradicionalmente associada a Israel. Gênesis 25.2. Eram nômades cujo território estava centralizado na Transjordânia, próximo do extremo norte do Golfo de Acaba. Eram apoiados pelos amalequitas, uma tribo edomita, Gênesis 36:12. Antigos inimigos de Israel, Êxodos 17:8 ao 16. Junto com um grupo conhecido como Filhos do Leste, Beni Queden, de quem pouco se sabe. O padrão sazonal da opressão refletia a forma de vida nômade, em contraste com a expressão constante de força e oposição dos cananeus, de que tratam os capítulos 4 e 5. Os ataques na época da colheita eram mesmo assim um duro golpe contra a vida na terra. Versículo 2: Fizeram para si esconderijos nas montanhas, provavelmente para guardar produtos preciosos, como também para salvar a vida. A inanição geral seria a única alternativa. Versículo 4: até Gaza, literalmente até a sua vinda a Gaza, possivelmente uma referência a uma estrada importante para aquela cidade no extremo sudoeste. Os invasores, entrando pelo nordeste, saqueavam a terra toda. Versículo 5: camelos, ao contrário de uma alegação bem difundida, o uso de camelos domesticados até documentado desde o início do terceiro milênio, cerca de 3000 a.C., NBD, camelo, embora Juízes 6 possa representar o primeiro uso claramente militar de uma grande tropa de camelos. Acusação profética 6 do 7 ao 10. Exceto Débora, a profetisa, essa é a única referência a um profeta em Juízes. A fala do profeta é apresentada em forma profética tradicional. A mensagem também segue padrões conhecidos e é um eco da anunciação angelical em 2 do 1 ao 3. Funciona no relato de Gideão como um lembrete de que o real problema que logo será introduzido na narrativa era o sincretismo religioso e não os camelos midianitas. Versículo 10: Eu sou o Senhor, a autoidentificação de Javé tão característica na libertação do êxodo sob Moisés. Toda a história de Gideão está repleta de alusões à libertação anterior, que se tornou o propósito da ação salvífica de Deus para todas as gerações subsequentes.
O chamado de Gideão, 6 do 11 ao 24. A narrativa combina um retrato de Gideão, o herói em potencial, com um retrato de um fugitivo amedrontado que se sujeita tanto às tradições religiosas aberrantes de seu pai quanto ao controle midianita sobre a terra. O visitante angelical parece mais convicto do valor de Gideão do que o próprio herói. O chamado é acompanhado de duas afirmações. Letra A. O Senhor falou que o limite da meditação nesse sentido. Vou parar aqui então, página 442.